Teresa de Ávila reforma o Carmelo em benefício da Igreja. Nós estamos celebrando essa grande santa do Carmelo Descalço. Em 1970 foi proclamada doutora da Igreja pelo Paulo VI. E Paulo VI, o Papa, disse que Teresa de Ávila tem uma palavra e a sua palavra é a oração. Ela nos ensinou a oração por meio dos seus escritos, ensinou às irmãs, ensinou aos seus amigos, ensinou aos frades, ensinou a muita gente e até hoje estamos aprendendo a rezar com Teresa de Ávila. Teresa teve uma grande intuição. A intuição dela foi que ao reformar o Carmelo, ela também faz uma reforma na vida espiritual em benefício da igreja. Ela disse: o mundo está pegando fogo. O que estava acontecendo na ocasião que ela faz a reforma? Reforma protestante, a descoberta do novo mundo, novas pessoas se tornando cristãs, e a igreja estava defendendo a fé. Então, quando ela reúne as irmãs para morarem no primeiro conventinho, o convento de São José, em 1562, tinha esse objetivo, o objetivo de rezar por aqueles que defendem a igreja, porque o mundo estava pegando fogo. Havia renunciado à fé e também rezando aqueles que não conhecessem a Cristo, conhecessem para não se perder. Teresa tinha esse entendimento apostólico. Ela reforma o Carmelo para salvar os católicos. Isso é importante. E para salvar aqueles que renunciaram à fé católica. E salvar aqueles que não conheciam ainda a fé católica. É uma mulher extraordinária. Ela havia tido uma visão do inferno, não somente uma visão, que a experiência de Teresa foi mais profunda, ela se sentiu no inferno, na experiência mística que ela teve. E a partir daí ela decidiu viver com muita perfeição a regra. Mas depois a sua sobrinha sugere a fundação de um convento. E aí poucas irmãs vão morar nesse convento para viver perfeitamente a regra. Teresa faz uma reforma a partir da espiritualidade. Qual é a reforma? Não se pode ter uma vida espiritual paralela à sua vida normal. A vida espiritual, ela se dá na vida normal, dentro da vida normal, com a vida normal. Não são coisas paralelas. Teresa não separa, une. E a reforma do Carmelo, ela se dá pela reforma da vida espiritual. Qual? Ela diz, olha, para rezar, nós precisamos de uma base da oração. E essa base será o termômetro vamos dizer, da sua vida de progressão espiritual. Qual? Qual a base? A base é amar umas às outras. É somente pelo amor que nós vamos medindo a vida espiritual de alguém. Teresa de Ávila. Depois, a humildade. Ela diz que a humildade é caminhar na verdade. Caminhar na verdade de si mesmo e caminhar na verdade da comunidade. Como se a comunidade não estiver andando bem, tem que se deixar iluminar pelo Espírito de Deus para se perceber que não está andando bem e assim endireitar os caminhos. E também ela fala do desapego. Desapegar-se à época era muito forte a honra. Então uma irmã poderia se sentir mais importante do que as outras. E ela faz também uma grande reforma dentro do Carmelo sobre aqueles que têm autoridade sejam os primeiros a servir. Teresa, ela faz com que o Carmelo transpareça o Evangelho. O Evangelho.
Jesus é aquele que serviu e serviu com a sua vida, não somente com seus gestos e palavras, culminou com o serviço total de sua vida, morrendo na cruz. Teresa de Ávila será incansável na reforma do Carmelo, melhor dizer, na fundação de novos conventos em benefício da igreja. Então, hoje, qual é o benefício que você faz pela igreja? Pela igreja. Assim como naquele tempo que Santa Teresa disse o mundo está pegando fogo, nós podemos voltar a dizer o mundo está pegando fogo. A exemplo de Teresa de Ávila, o que fazer? Eu sempre digo, meus irmãos, minhas irmãs, que a salvação se dá pela espiritualidade. Uma reforma se dá reformando a própria vida, o modo de ser, o modo de pensar. O Jesus não é ultrapassado, nunca será ultrapassado, é alfa, ômega, e temos que nos configurar a Ele, o que a espiritualidade chama de cristificação. Isto é, aquilo que São Paulo nos ensinou, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Teresa de Ávila, nesse processo de fundação de novos conventos, será bastante perseguida, até mesmo pelo núncio. O primeiro núncio, que era o Ormaneto, não perseguiu Teresa, apoiou. Depois veio o outro núncio, que é o núncio Cega, perseguiu bastante. E chamou Teresa de andarrega, ou seja, andarilha, ou seja, não ficava quieta. Teresa não ficou quieta por amor à igreja. Meus irmãos, não nos aquietemos. Vamos seguir adiante, reformando a nossa vida. Precisamos reformar a nossa vida. A nossa vida não acontece uma reforma de uma hora para outra, isto é a conversão. A conversão é um processo constante. Teresa, que era uma andarilha de Deus para servir sempre mais a igreja naquela grande necessidade que ela estava tendo naquele momento, neste momento a igreja precisa da reforma do coração de cada um. A pergunta é, o que fazer? A exemplo de Teresa de Ávila, essa inquietude que ela tinha para que eu também reforme a minha vida. A Santa Madre Teresa passou por uma grande reforma interior. Grande reforma. Se você quiser conhecer mais o coração de Santa Teresa de Jesus, leia o Livro da Vida. Porque o Livro da Vida mostra esse processo de conversão interior. E ela, convertendo-se interiormente, ainda nesse processo de conversão, reforma o Carmelo para a conversão não somente das monjas, mas de todos aqueles que seguiam a Cristo, a fim de que seguissem menos imperfeitamente. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos abençoe no dia dessa grande santa reformadora do Carmelo e apaixonada pela igreja. Ela disse, enfim, morro filha da igreja.